Tema de hoje: o maior seja como o menor. E por que isso? Bom, a cada dia que se passa, eu começo a entender por que tem muita gente desviada, desigrejada, desanimada, gente que se perdeu durante a sua caminhada cristã. Começo a entender o porquê disso. Provavelmente não entenderam o propósito de Deus para suas vidas. Porque se tivessem entendido, jamais teriam se afastado. Se lessem a sua palavra, se guardassem a sua palavra no coração, jamais teriam deixado de servir a Deus, de amar a Deus, de buscar ao Senhor. É aquela velha máxima que a gente estudou muito durante esse ano. Basta melhorar um pouquinho só a vida da pessoa. Ela chega na igreja, primeiro ela busca em tudo quanto é lugar, religião, solução, não consegue. Aí vai para a igreja, busca na igreja cristã a Cristo, recebe a Cristo, se submete ao que se ensina na igreja. Olha, você tem que receber Jesus, você tem que ser batizado, batizada, você tem que viver uma nova vida. Então para eu ser abençoado eu tenho que fazer isso está bom, então eu vou fazer. Aí a pessoa faz, Deus é bom, a gente estudou sobre isso semana passada. Aí a pessoa começa a ser abençoada, porque Deus é bom. Passa o tempo, a pessoa, de tão abençoada que é, a tendência dela é se afastar. E eu quero deixar uma coisa bem clara para você nesta manhã, meu irmão e minha irmã. Deus, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Vou repetir: Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, a mim e a você. Ele tem prazer. Deus não está preocupado com o dinheiro que você tem, com os bens que você tem. Ele é um Deus que abençoa, Ele é um Deus que enriquece, Ele é um Deus que capacita com dons, Ele é um Deus que capacita com talentos. A questão aqui nesta manhã é: tome muito cuidado para estas coisas que Deus te dá, que Deus traz sobre a tua vida, que elas não dominem o seu coração. O Salmo 24, versículo 1 e 2, acompanhe aqui no telão. O salmista Davi escreveu o seguinte: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Ou seja, a minha vida, a tua vida, tudo o que existe nesse mundo pertence ao nosso Deus. Então é Ele que nos dá o ar para respirarmos, a vida para viver, as coisas que nós temos, que muitos acham que é por conta da sua capacidade, de realizar, de produzir alguma coisa. E na verdade a Bíblia nos diz que Deus é quem dá a capacidade de produzir riqueza. Eu estou te falando isso porque daqui a pouco você vai entender onde a gente vai chegar. No versículo 2, o salmista Davi, ele firma essa questão de tudo pertencer a Deus, dizendo o seguinte: pois foi Ele, Deus, quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Meu irmão, minha irmã, o dinheiro, o poder, a posição social, quando não compreendida, que é uma bênção que vem de Deus, e as pessoas deixam de honrar a Deus por conta disso, se afastam da presença dEle por conta disso, é a tônica do que nós estamos vivendo hoje. Até no meio chamado gospel, que nada mais é que evangelho em português, esse meio gospel do mundo, inclusive no Brasil hoje, ele está vivendo dias difíceis, dias ruins. Por quê? Porque as pessoas vão para a igreja somente interessadas naquilo que Deus pode fazer por elas. Pastor, mas eu não posso ir para a igreja interessado naquilo que Deus pode fazer por mim? Pode. O que você não pode é colocar isso como uma condição para você servir a Deus.
Porque nós já estudamos aqui, durante esse ano, durante outros anos, eu repito, o que Deus podia fazer de bom e de melhor por mim e por você, Ele já fez. Ele já enviou Jesus, Jesus já morreu no meu lugar e no teu lugar. Jesus perdoou os meus e os teus pecados. O meu nome e o teu nome estão descritos no livro da vida. Então o melhor que Deus podia fazer por nós, Ele já fez. E ainda está descrito por Paulo à igreja de Éfeso, em Efésios 1, versículo 3, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. A bênção de Deus está em nós. E é sobre isso que eu quero estudar com os irmãos hoje. Por exemplo, Isaías, capítulo 42, versículo 8. Deus, através do profeta, disse o seguinte, acompanhe aqui: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. O que Deus quis dizer? Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus é um Deus de glória, e olha, meus irmãos, o diabo sabe bem disso, ele que o diga. Porque um dia ele atentou ser maior do que Deus, ou pelo menos tentou, sonhou. E você sabe a história, quem lê Bíblia sabe a história, na descrição de alguns capítulos da Bíblia, do que aconteceu com o diabo. E muita gente hoje acaba caindo exatamente no mesmo pecado que o diabo. Porque Deus, quando criou o chamado diabo, que antes era Lúcifer, Deus o criou, segundo a Bíblia, com formosura, com sabedoria, inteligência. Mas ele, com o passar do tempo, se perdeu. Ele não entendeu que tudo que ele era, primeiro que ele era um ser criado. Deus não foi criado, Deus simplesmente é. Ele existe ao longo dos séculos e séculos e séculos. Deus é Deus, Deus é Deus, ponto. Deus criou todas as coisas, como Davi disse. Deus também criou esses anjos, e um deles com uma formosura, com uma sabedoria, com uma inteligência. Qual era a ideia que ele deveria ter no seu coração? Glória a Deus por Ele ter me criado, por Ele ter me capacitado com formosura, com poder, com riquezas, com sabedoria. Deus é Deus. Mas quando ele viu que tudo que ele tinha, aquilo começou a entrar no seu coração de tal forma, que ele achou. Por isso que eu falei semana passada aqui, tem muita gente dentro da igreja evangélica formada em axiologia. Eu acho que agora eu não preciso mais buscar a Deus como deveria. Eu acho que agora chegou a hora de eu curtir a minha vida. Eu acho que eu não preciso ir tanto mais à igreja. Eu acho, e está cheio de gente achando. E por isso a gente vive essa questão que nós estamos vivendo hoje. Por isso que a Bíblia diz: Deus é aquele que exalta, mas também o mesmo Deus é aquele que humilha. Justamente para nós entendermos, e é sobre isso que eu quero estudar com os irmãos nesta manhã, que somos criaturas, agora, depois de Jesus, filhos de um Deus vivo, que, como eu disse, tem prazer em nos abençoar, tem prazer em nos enriquecer, tem prazer em distribuir dons, talentos, quer que eu e você vivamos uma vida saudável, é o desejo de Deus. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. E Ana, aquela mãe de Samuel, que quando enfrentou dificuldades, ela foi uma mulher muito humilhada, porque ela queria ter filhos e não podia. Ela tinha sonhos, e esses sonhos não aconteciam. Ela ia com o seu marido todos os anos, num determinado lugar, adorar a Deus, numa pseudo festa que havia. E ela sempre orava e pedia a Deus, que Deus a capacitasse com filhos. Até um dia que ela acabou engravidando. E ela fez um voto, fez uma promessa.
quando esse menino ou essa criança crescer, nascer, crescer, eu vou dedicá-lo ao Senhor. E um dos maiores profetas do passado, Samuel, foi fruto desse voto dessa mulher. E quando ela teve o bebê, quando ela apresentou ao Senhor o seu filho, ela, segundo relatos bíblicos, disse isso. Acompanhem aqui em 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. Ela orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Versículo 2: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Versículo 3: não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas o arco ou os fracos são revestidos de força. Versículo 5: os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, ou seja, além de Samuel, ela teve mais 6 filhos. Que a tinha muitos filhos, ou a que tinha, muitos filhos, ficou sem vigor. Versículo 6, ela ainda disse: o Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela a resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Ele levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se como príncipes e lhe dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles, esses alicerces, Ele estabeleceu o mundo. Versículo 9: Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Versículo 10: aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. E por último ela disse: Ele dá poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Aleluia. Ela teve experiências importantes com Deus. E quando ela teve o filho, a primeira coisa que ela fez foi cumprir o voto que ela havia feito ao Senhor. Ela não se esqueceu de Deus. Ao contrário, ela foi e apresentou. Poxa, a pessoa sonha há anos ter filhos, e aí de repente Deus a abençoa com um filho. Ela vai e apresenta. Ela podia ter ficado com o filho e dito: Senhor, o Senhor sabe muito bem, eu sonhava tanto, agora eu vou entregar ele para servi-lo. Longe disso. Ela honrou ao Senhor, ela serviu ao Senhor, e Deus honrou a vida dela com mais 5 filhos. Salmo 75, versículo 7, o salmista escreveu: é Deus quem julga, Ele humilha um e a outro exalta. E por que a Bíblia está cheia de textos assim? Fato é, meus irmãos, que tem muita gente que quando cresce um pouco na sua vida, a tendência dele é se afastar. A pessoa então está bem de vida, ela é geralmente orgulhosa, ela geralmente é arrogante. E Deus permite situações justamente para tratar isso na vida dessas pessoas. Se você vasculhar a Bíblia, você vai encontrar, como eu encontrei, alguns exemplos de pessoas que foram muito abençoadas por Deus. Mas com o passar do tempo, essas pessoas se esqueceram. Um destes foi Salomão. Salomão foi um homem muito abençoado por Deus. Salomão foi um homem capacitado por Deus com muita sabedoria. Segundo a Bíblia, na sua época não havia ninguém tão sábio como ele. De todos os cantos da terra vinham pessoas justamente ouvir Salomão com os seus conselhos, com as suas ministrações. Se você lê o livro de Provérbios, ou se já leu, quer ler de novo, aliás, eu esqueci de falar, lá na portaria tem aquela leitura anual da Bíblia.
Se você quiser, você pode pegar, levar para casa e a partir de 1º de janeiro, ler a Bíblia. Crente, cristão, precisa ler a Bíblia. Bíblia é a palavra escrita de Deus. Como eu digo sempre aqui, tudo que Deus gostaria que nós aprendêssemos para viver bem aqui nessa terra, para ter uma vida saudável, está escrito na Bíblia, inclusive exemplos ruins, para que a gente tome cuidado. E um desses exemplos, infelizmente, foi Salomão. Salomão, ele se perdeu ao longo do tempo. E olha que Deus o abençoou. Eu quero ler aqui, é uma história interessante. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos aí em 1 Reis, capítulo 10. Vamos ler juntos aí. 1 Reis, capítulo 10. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom. E a gente comece 2023 entendendo isso, Deus é bom. E sirva a Ele de todo o coração, sem se preocupar com aquilo que Ele pode fazer por nós, enfim. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. Entre essas pessoas que vinham ter conselhos e ouvir Salomão, uma delas foi a chamada a rainha que veio de Sabá. Ela soube, versículo 1, da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor. Isso está bem frisado no texto. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor. E foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Versículo 2, quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro, pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Versículo 3, Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Versículo 4, vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, versículo 5, o que era servido em sua mesa, o alojamento dos seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Versículo 6, então ela disse ao rei, tudo que eu ouvi em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. 7, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Versículo 8, como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. 9, bendito seja o Senhor o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Versículo 10, e ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Versículo 11, os navios de Irão, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junípero e pedras preciosas. 12, o rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada nem se viu tanta madeira de junípero. Versículo 13, o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já lhe havia dado por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. Continuando 14, o peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos.
15. Fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. 16. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3 quilos e 600 gramas de ouro em cada um. 17. Também fez outros 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1 quilo e 800 gramas de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. 18. O rei mandou fazer ainda um grande trono de martim revestido de ouro puro. 19. O trono tinha 6 degraus e o seu encosto tinha a parte alta arredondada. Nos 2 lados do assento havia braços, como um leão, junto a cada braço. 20. Havia 12 leões nos 6 degraus, um em cada ponto de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. 21. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. 22. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes, junto com os navios de Irão. Cada 3 anos a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Versículo 23, o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. 24, gente de todo o mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano. 25, todos os visitantes traziam algum presente: utensílios de prata, de ouro, mantos, armas e especiarias, cavalos e mulas. 26, Salomão juntou carros e cavalos. Possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele em Jerusalém. 27, o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. 29, importavam do Egito um carro por 7 quilos e 200 gramas, e um cavalo por 1 quilo e 800 gramas, e o exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Segura aí, não fecha a Bíblia. Lembra que eu falei no começo? Deus não se importa em enriquecer os seus servos. Deus tem prazer em abençoar os seus servos. Amém? Eu te provo isso na Bíblia. Deus tem prazer, Deus quer ver eu e você bem, como Ele quis ver bem Salomão. Deus não estava preocupado se ele tinha 12.000 cavalos, 500 barcos, mansão, mandou fazer um trono de ouro para ele sentar. Deus não está preocupado com isso, mesmo porque a prata, o ouro, o mundo e tudo que nele há pertence a Deus, e Ele tem prazer em repartir isso, em dar isso para os seus filhos. O problema é que quando as pessoas começam a ficar ricas, começam a ficar famosas, o problema é que quando as pessoas começam a crescer, elas começam a se achar. E Salomão foi um desses. Infelizmente, Salomão se perdeu. Apesar de toda a sabedoria, apesar de toda a riqueza, chegou um momento na vida dele que falou assim: eu sou o máximo, eu sou o cara, eu estou aqui, sou o rei, e comigo não tem por onde, deixa comigo. Capítulo 11 agora aí, por favor, de 1 Reis. Versículo 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. 2. Olha que diz o texto: elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre estas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. 3. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus,
como fora o coração de seu pai Davi. Ele, Salomão 5, seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. 6, dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. 7, no monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camós, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. 8, também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a ele. 9, o Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. 10, embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. 11, e último dos que quero ler, então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. Só até aí. O resto você lê na sua casa se você se interessar. Deus não está preocupado com o que você possui. A preocupação de Deus é o que possui o teu coração. Salomão, sábio, rico. Como é que um cara tão sábio, vinha gente de tudo quanto é lugar questioná-lo, ouvi-lo, de repente perde a mão e se envolve com 1000 mulheres. E o problema não é se envolver com 1000 mulheres, na época era a época. O problema é começar a adorar os deuses delas e fazer a vontade delas, adorando os deuses delas. Isso é repugnante para como o Senhor. Pô, o Senhor te abençoa, o Senhor te capacita, o Senhor te enriquece, o Senhor abre as janelas dos céus, dos seus depósitos, dos seus tesouros para te abençoar, para me abençoar. E quando a gente é abençoado, a gente começa a se achar o máximo, a gente se esquece que somos criatura e que Deus que nos criou, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos enriquece. A gente nunca pode esquecer disso. Meu irmão, se você olhar na Bíblia, você vai encontrar também Sansão. Eu estava falando essa semana com um irmão aqui da igreja sobre a vida de Sansão. Sansão, a força que o Espírito de Deus deu para a vida dele era excomunal, era um negócio assim fantástico. Porque se você parar para pensar, como é que um homem pode, com uma queixada de jumento, destruir, matar 1000 homens? O cara tem que ter muito vigor. E não era aquela história assim, ó, vem um, mata, vem outro, mata, vem o próximo, não, era um negócio, era briga. Como é que um cara desse tem força, vigor, só pela presença gloriosa de Deus? E por que Deus capacitou ele com essa força, com esse poder, com esse vigor, com essa saúde? Para que ele pudesse intervir na sua época, ajudando o seu povo. Meu irmão, põe uma coisa na tua cabeça: quando Deus nos abençoa, não é para a gente virar crente lagoa. Agora que eu tenho, eu vou acumular. Porque lagoa só acumula água, e passa um tempo, se não chover muito, fede aquela água, ela fica verde. Deus nos quer abençoar, capacitar, fortalecer, enriquecer, para que a gente seja uma bênção na vida das pessoas, com o nosso talento, com o nosso dom, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo. Não é para a gente ficar rico, famoso, e esquecer de todo mundo, e agora eu vou viver minha vida. Esse foi o problema de Salomão, esse foi o problema de Sansão. Sansão, ele chegou um momento que ele se achava tão forte, tão invencível, e essa é a questão, quando a pessoa começa a se achar, que ele começa a se envolver com prostituição, ele começa a se envolver com o pessoal de outras tribos. Os pais falaram: filho, casa com uma moça aqui da nossa tribo, está cheio de moça bonita. Não, eu vou viver minha vida, porque eu sou o cara, e não chega perto de mim. Que chegou perto, irmãos, ele pegou um leão e rasgou no meio, diz o texto. Ou seja, ele tinha uma força, um vigor, só mesmo dado por Deus.
Só que isso foi entrando no seu coração, como entrou no coração do diabo, como entrou no coração de Salomão e como entra no coração de muita gente hoje. Ele começou a se achar o máximo. E o texto diz que ele estava lá com Dalila e ela tentando fazê-lo confessar a sua força excomunal, que achavam que eram os seus cabelos compridos, porque ali era um voto que se havia feito na época. Até hoje tem pessoas que nascem naquela região e fazem esse voto de nunca cortar o cabelo. Então achava-se, né? Ele inclusive achava que a força estava nos seus cabelos, até ele confessar, olha, as forças tal, vem do voto, enfim, se cortar meu cabelo acaba a força. Não. O texto diz que quando ele despertou, porque ele estava no colo de uma prostituta, quando ele despertou, que viu que cortou o cabelo, ele pensou. O texto diz em Juízes 16:20, ela chamou, Sansão, os filisteus estão o atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. E essa foi a pior coisa que aconteceu na vida de Sansão e de Salomão. Porque Davi, quando ele pecou, quando ele se reportou ao Senhor, a primeira coisa que ele pediu foi o seguinte, Senhor, se o Senhor quisesse sacrifício, eu faria um monte. Mas eu sei que agora o Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer um coração arrependido. Eu estou aqui arrependido, eu errei mesmo. Senhor, eu só te peço uma coisa, não retires de mim o teu Espírito, sem Ele eu não vivo. Por isso que eu estou falando aqui há anos nessa igreja e nesse lugar aqui para todos que assistem, que quando a pessoa vem para a igreja, ela tinha que vir para a igreja pedindo a unção do Espírito, a força, ser cheio do Espírito, a sabedoria do Espírito Santo. O resto Deus faz, Deus quer te abençoar, mas Ele também primeiro quer te capacitar. E é o Espírito Santo que realiza isso em nós, segundo a Bíblia. Quando Sansão achava que ele era invencível, o Espírito de Deus saiu, porque Deus, conforme semana passada vimos, Deus odeia o pecado, Deus não compactua com o pecado. Não adianta a pessoa viver uma vida de pecados, e pecado, e pecado, aí ela está sendo abençoada, está vendo, eu estou pecando, mas Deus é bom, né? Deus é misericordioso, né? Deus está comigo. Vai chegar uma hora que Deus vai sair. E quando Deus sair, tirar o Espírito dele, sair, e na verdade até segundo a Bíblia, né, Deus nem sai. No caso de Sansão está específico, mas segundo Isaías, quando o povo estava passando dificuldade, lutas, eles perguntam, Isaías, será que Deus encolheu a mão? Falou, não, vocês é que saíram debaixo da potente mão de Deus por causa dos seus pecados. Seus pecados que afastaram vocês de Deus. Muita gente hoje, meus irmãos, que começa a ser abençoado na igreja pelo Senhor, afasta-se dele. Aí eu volto no começo, por isso que eu comecei a entender por que tem muita gente desigrejada, fraca espiritualmente, que a pessoa não quer ler a Bíblia. Ela não está pensando na vida eterna com Deus, ela quer viver essa vida, ela quer ser rica, quer ser feliz, aí ela quer curtir. Bíblia é só um detalhe, oração só um detalhe, eu quero mais viver a minha vida, aproveitar a minha vida e tal. Você tem esse direito, só que depois não reclama quando as coisas acontecerem. Ainda ontem eu falava com um irmão que estava com a gente aqui no churrasquinho que tivemos com os irmãos, alguns irmãos, né? E ele dizia, meu irmão, né? Meu irmão mais velho, puxa vida, está dando trabalho para o meu pai, para minha mãe. O cara, a vida inteira bebeu, a vida inteira fumou, e tomou tiro, e brigava, e agora o cara não está podendo andar direito, está com a saúde debilitada, dando trabalho para o meu pai que é de idade, para minha mãe. Eu falei, pois é, né? Um dia a conta chega. Senão a Bíblia seria mentirosa. E é interessante, irmãos, que se você ler a Bíblia, você vai encontrar também na Bíblia pessoas que foram ricamente abençoadas por Deus e nunca se esqueceram dele. E por isso Deus honrou até o fim da vida essas pessoas. Um desses exemplos foi Daniel. Daniel se tornou presidente do local onde ele estava. Daniel honrou até o fim Deus. Chegou como escravo,
Deus o colocou como presidente. José chegou no Egito como escravo, Deus o colocou como governador. E mesmo o governador, depois de Faraó, só ele mandava. Ainda assim, ele sempre se reportava ao Senhor e agradecia a Deus. Até para os seus próprios irmãos, quando os seus irmãos ficaram com medo, quando seu pai morreu, falou assim, tem misericórdia de nós. Ele falou, calma gente, o que vocês fizeram, Deus estava lá no começo, foi bênção dele. Deus transformou a maldição que vocês quiseram trazer em bênção, e é por isso que nós estamos aqui hoje vivendo abençoados. Ele tinha esse entendimento, tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, ao nosso Deus, tudo é dele. Aleluia. E Jesus também tratou desse assunto com os seus discípulos. Quero ler com você, você que trouxe a Bíblia, em Lucas capítulo 22. Glória a Deus. Nesse caso aqui de Jesus, eu acho que é um pouco do que nós estamos vivendo hoje. Nesse momento gospel que eu falei. Lucas 22, 24. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Versículo 25, Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas. Os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. 26, mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Por quê? 27, pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. 28, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. 29, e eu lhes designo um reino, assim como meu pai o designou a mim. Para quê? 30, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Só até aí. Houve uma discussão, Jesus, quem que é o maior? Como é que vai ser? Teve até um caso relatado em Mateus, parecido com esse, que a mãe chega e fala, tem os meus 2 filhos, põe ele sentado de um lado e o outro sentado do outro lado, seu Jesus, lá no teu reino e tal. Jesus falou, isso aí cabe a Deus, não cabe a mim. O que eu quero que vocês entendam, é que mesmo eu estando aqui, com todo esse poder, realizando milagres, maravilhas, eu estou aqui para ajudar, para abençoar, para servir. Esse foi o ensinamento de Jesus. Tanto que ele pega, antes de ser preso, ele pega uma toalha, coloca na sua cintura, se ajoelha e lava os pés dos seus discípulos. Depois de terminar de lavar os pés, ele diz assim, vocês entenderam o que foi feito? Tipo assim, eu, Jesus, estou aqui, mas eu lavei o pé de vocês. Eles disseram, sim, nós entendemos. Jesus fala assim, vai e faça o mesmo. Ou seja, você está aqui para servir. Vou repetir. Eu e você estamos aqui para servir. Deus quer me abençoar, capacitar, enriquecer. Deus deu talentos para mim e para você. Deus distribui dons para mim e para você. Deus é aquele que enriquece. Deus é aquele que exalta. Deus tem prazer, ponto. Isso é fato. O que nós precisamos entender, é isso que eu quero pensar com os irmãos hoje, é que a gente não pode entrar nessa vibe que estão entrando hoje no mundo gospel. Porque, irmãos, hoje, o que mais você vê por aí são cantores chamados ou considerados gospel, né? Os caras só pensam em dinheiro. Eu não sou contra o cara cobrar um cachê,
pastor mesmo. Você convida o pastor, a nossa igreja aqui sempre foi uma igreja abençoadora. Convidamos o pastor, a gente sempre abençoa com uma oferta. A gente entende, a pessoa precisa, amém. Agora, o cara estipular um valor, um cachê, o cara começou a pregar igual o Dedé, o antigo Dedé dos Trapalhões. Quando ele se converteu, ele cobrava R$2.000 de cachê para contar o testemunho dele, contar o que Deus fez na vida dele. E o pior não é ele cobrar, o pior é que tinha tonto que pagava. Quer dizer que Deus faz um milagre na tua vida e você cobra para... Pera um pouquinho, alguma coisa está errada. Você não entendeu o propósito de Deus para a tua vida. Como ele, tem muitos pastores hoje. Meu irmão, eu não sou contra, eu já falei sobre isso aqui, e conversava com esse irmão essa semana. Eu não sou contra um pastor, por exemplo, de uma grande igreja. Tem hoje megas igrejas no Brasil, glória a Deus por isso. Eu não sou contra o cara receber um bom salário. Ele merece. Ele está na direção de um grande povo, de muita gente. Glória a Deus, ele merece ganhar um bom salário. Como um grande CEO de uma grande empresa recebe, porque o cara é inteligente, o cara faz acontecer. Eu não sou contra. O problema é que a pessoa recebe um bom salário e daí para ele começa a olhar o dinheiro da igreja, abusar do dinheiro da igreja, do poder que ele tem na igreja para exercer sobre a vida das pessoas, para manipular, vota em fulano, vota em cicrano, faça isso, faça aquilo. Irmãos, pelo amor de Deus. O cara está ali para servir, ele está ganhando bem. Deus não está preocupado se ele está com carro zero, se ele mora no Alphaville. O que importa é o coração dele entender que tudo vem de Deus. Ele está ali para servir. Numa escala menor, entra eu e você, que temos aí, quem sabe, o trabalho, temos saúde, temos condições para viver. A gente nunca pode esquecer que Deus permitiu tudo isso acontecer nas nossas vidas, chegar nas nossas vidas, e ainda assim a gente olha para ele e fala assim: Deus, obrigado, porque tudo que eu tenho e sou pertence a Ti, vem de Ti, e eu glorifico o Teu nome por conta disso. Essa questão do diabo, quando entrou no coração de Eva, de Adão, e no coração de muitos, o diabo luta muito hoje para trazer esse sentimento de arrogância. Eu posso, eu estou aqui. Que tem de escândalos aí no meio gospel, de pastores, de músicos, de cantores, que tem de escândalo por aí, todos eles, a maioria deles dispostos na internet, no YouTube. É uma vergonha, até para nós. Nós que eu digo, quem quer levar o evangelho a sério. E a gente vê tanto escândalo hoje, pessoas que um dia começaram tão bem, pessoas que um dia pregavam tão bem. Aliás, eu até me lembrei quando estava preparando essa mensagem, teve uma vez que eu estava almoçando com uns amigos pastores, e um deles disse assim: pô rapaz, ontem Deus me deu uma ministração baseado naquele texto e tal, cara, foi um negócio assim fantástico, meu. Deus me capacitou, Deus me usou, foi um negócio, cara, eu achei que foi maravilhoso, cara. Pô, eu nunca vi nenhum pregador ter esse discernimento e tal. Aí quando ele estava falando muito dele, eu falei para ele assim: pois é, né, cara, Deus usou uma mula, não vai usar você? Como é amigo, ele falou: pô, cara, obrigado. Eu já estava começando a se achar, né? Deus usou uma mula, vai usar vai usar você. Então cuidado, não deixa o diabo te enganar. Nós estamos aqui para começar mais um ano, se Deus nos permitir, logo, logo. E nesse novo ano, que venha a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida desta igreja. Que os sonhos que eu tenho, que você tem, possam se realizar no Senhor, em nome de Jesus. Mas o principal, nunca se esqueça, tudo vem do Senhor. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor. Tem muita gente que foi abençoado e aconteceu o que Jesus falou aqui. Jesus também ensinou sobre isso. Eu estou começando a encerrar aqui.
Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesus disse o seguinte: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, e como eu conheço pessoas e mais pessoas ao longo desses anos, porque você sabe, eu já falei aqui, eu sou dinossauro na fé, né? Eu nasci na igreja praticamente, né? Meu pai, quando se converteu, eu tinha 3 anos de idade. Então, nos últimos 50 anos, eu acompanhei tudo dentro da igreja. Eu vi o que fizeram de bom, de ruim. Eu vi gente sendo exaltada, eu vi gente sendo humilhada. Eu também aprendi muito, sofri muito, dei muita cabeçada. Ou seja, eu tenho uma história dentro da igreja. Não nasci ontem. E eu conheço muitas pessoas, e conheci também muitas pessoas que infelizmente se perderam a mão. Começaram a se achar, deixaram de cantar. Gente, por qualquer coisa hoje as pessoas saem da igreja. Qualquer coisa hoje as pessoas saem da igreja. Tem pastores até que não falam sobre assuntos, por exemplo, como esse, porque é capaz do cara sair da igreja. Ele não pode, porque o dízimo dele é bom. Caramba, se eu perder esse cara, estou lascado. Eu nunca tive essa preocupação, porque eu sempre digo aqui, quem sustenta essa obra é Deus, a obra é dele. Eu estou aqui só de passagem, eu não tenho nada, tudo que eu tenho é dele, a igreja é dele. Tem pastor que está preocupado em deixar sucessor os seus filhos. Eu não tenho essa preocupação, não tenho, tanto que meu filho foi até embora para o interior, mudou para lá, está lá servindo a Deus numa outra igreja. Bom, irmãos, as pessoas começaram a se degladiar dentro da igreja, se achar melhor. A pessoa não tinha nada, ela vinha da igreja com um carrinho velho, ela dava carona para todo mundo, né? Aí comprou um carrinho melhor, aí comprou um carro novo. Aí vai entrar o irmão e fala: irmão, limpa o pé para entrar no carro que é novo, né? Aqui não tem ninguém assim, eu estou falando dos crentes das outras igrejas, tá, gente? E aquele irmão não vou levar ele hoje não, porque semana passada, nossa, esse irmão, ele não estava assim muito bem naqueles dias bons, né? Acho que ele nem tomou banho. Já pensou, esse cara sentado no meu carro? Eu vou passar direto. Gente que vinha para a igreja com amor no coração, que trabalhava na obra, cantava, tocava. Gente que entregava folhetos, realizava cultos. De repente essas pessoas começaram a perder a mão. Por quê? Porque Deus abençoa. Meu irmão, Deus abençoa. Todo culto que você vem aqui, que você adora a Deus, Deus está trabalhando por você. Você está vindo com a espiga, Deus já está com o curau pronto. Deus já sabe o que vai acontecer. Eu já falei aqui, repito, a Deus, a presença, a essência de Deus é atemporal. Deus está fora do tempo. O tempo existe para mim e para você. Deus está fora do tempo. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. E às vezes até, ou muitas vezes, por nos amar, é que Ele não abençoa tanto, porque Ele sabe que a pessoa, quando ela estiver sendo abençoada, ela se afasta, ela vai deixar de cantar, ela não vai ter mais compromisso. Então Deus, por ser tão bom, Ele fala assim: eu não vou abençoar muito esse cara, nem essa mulher, porque senão ele vai, então como eu amo, eu quero Ele na minha presença. A gente tem que pensar até nisso, porque, irmãos, o que tem de gente desviada, desigrejada, afastada, porque começou a achar, eu não vou mais naquela igreja, porque, eu acho que o pastor, né, ele pega pesado, né? Eu prefiro ouvir os pregadores da internet, né? Eu também não vou mais naquela igreja, porque tem uma irmã lá, meu Deus do céu, eu não vou com a cara dela. Igual eu falei esses dias, para um casal aí, um tempo atrás. A esposa falou assim: se eu encontrar fulana na mesma igreja, eu não vou conseguir olhar na cara. Eu falei: poxa, você pretende entrar no céu assim? Porque se você não consegue olhar na cara dela aqui, quanto mais no céu. Aí ela falou para mim assim: eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu falei: pois é bom você pensar. Não se deixe enganar, meu irmão, minha irmã. É interessante que na Bíblia tem conselhos para tudo. Tem um texto que eu gosto muito, eu quero citá-lo aos irmãos. Os provérbios de Agur. Vamos ficar em pé juntos? Vamos levantar?
Agur foi um conterrâneo de Salomão, e um dos seus, alguns provérbios que ele escreveu, que são muito interessantes, assim como Salomão, estão registrados na Bíblia. Provérbios 30, versículo 7, ele escreveu assim: 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Versículo 8, mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário, aquilo que eu preciso para viver minha vida aqui digna. Porque ele diz, versículo 9, senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, eu poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Que essa seja a minha e a tua oração nessa manhã. Meu irmão, riqueza vem de Deus, e Ele quer te enriquecer, entenda isso. Mas Ele primeiro quer que você tenha isso no teu coração. Eu repito aqui mais uma vez, Deus não está preocupado com o que você possui. Preocupação de Deus, se eu posso assim falar, é aquilo que possui o teu coração. Porque Ele é o Deus que realiza todas as coisas. E mais uma vez Ele está aqui nessa manhã. Quando eu preparava essa mensagem essa semana, veio no coração essa pergunta: ontem à noite mesmo orando, veio, Senhor, é isso mesmo que eu tenho que pregar? Porque final de ano, né? É porque Deus quer que eu e você comecemos um novo ano, entendendo que a bênção dele vai vir sobre a tua vida. Mas não deixa essa bênção tomar o teu coração. Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Feche os teus olhos por um instante. Eu quero te encorajar a pensar sobre tudo isso que nós estudamos aqui. Lembra de Salomão? Lembra de Sansão? Eu podia até ter citado aqui Nabucodonosor, que um belo dia ele já tinha tido uma palavra: toma cuidado, cuidado, tudo vem de Deus, tudo é para Deus. Ele já tinha ouvido, um ano antes, uma palavra assim de Daniel. Mas um belo dia ele abre as janelas do seu palácio e vê aquele jardim chamado Jardim da Babilônia. Ele contempla tudo aquilo e fala: isso aqui fui eu que fiz, eu que realizei, na força do meu poder. De repente, o cara perde o entendimento, se torna um animal e passa 7 anos no campo comendo capim que nem animal. E Deus é tão bom e misericordioso que no final do 7º ano ele se lembra, Deus dá de volta a consciência. Aí os seus súditos o buscam, porque ele virou um animal. Os seus súditos o buscam, e ele retoma o seu reinado, e limpo, vestido, ele diz assim: Senhor, a honra é tua, o poder é teu, tudo é teu. Tem pessoas que precisam chegar no fundo do poço para reconhecer Deus. Que esse não seja, ou que essa não seja a tua situação, teu caso. Que você saia daqui hoje pensando no seguinte: poxa, como Deus tem me abençoado. Eu só não sou mais rico, eu só não sou mais abençoado, porque às vezes eu começo a achar. Para de achar, meu irmão. Tenha convicções no teu coração. Se Deus te abençoar, se Deus te enriquecer, e essa é a minha oração hoje, eu quero ver pessoas ricas aqui nessa igreja. Até porque a gente sonha em comprar um lugar próprio, a gente sonha em construir um lugar maior. Mas é necessário que a gente entenda por que Deus tem abençoado as nossas vidas. É necessário que a gente nunca se esqueça que tudo é dele. Nós somos apenas um canal que Deus usa para que a bênção dele venha e alcance a vida de tantos outros.
José foi uma bênção para o povo de sua época. Daniel foi uma bênção para o povo de sua época. Podia citar tantos outros homens e mulheres que foram uma bênção para a sua época. O mesmo livro de Juízes que cita Sansão perdendo a mão, perdendo a presença do Espírito, cita uma mulher chamada Débora, que marcou a sua geração para servir a Deus junto ao seu povo. Deus quer te capacitar, Deus quer te enriquecer, Deus quer te abençoar, Deus quer trazer sobre a tua vida dons, mas que você tenha consciência que tudo é dele, que tudo vem dele, que tudo é para ele. A ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. Eu te encorajo a você orar, falar com Deus agora. Irmão, irmã, não se constranja. Se você olhar para dentro de si e entender que esse sentimento está chegando ou já chegou no teu coração, é momento de você pedir perdão a Deus. Fala assim: Senhor, eu quero voltar lá atrás. Eu quero voltar lá atrás, eu não quero mais viver assim, Senhor. Eu não quero que esse sentimento tome conta do meu coração. Eu repreendo toda ação maligna contra a minha vida, contra a minha mente. Deus, eu quero sempre reconhecer que tudo que eu tenho e sou é teu, vem de ti. Ajuda-me, meu Deus, nesta manhã. Peça hoje, esquece um pouco de pedir dinheiro, pedir coisas. Peça hoje, Espírito Santo, enche a minha vida, dá-me sabedoria, derrama unção, discernimento, poder, dons, talentos. Diga para Deus: Senhor, usa a minha vida a partir de hoje de uma forma muito maior, melhor. Como disse Jesus, que o maior seja o menor. Que esse egoísmo que existe no coração dos crentes, que essa soberba que existe, caia por terra. A gente está aqui para servir. Vamos nos servir uns aos outros. Vamos orar uns pelos outros. Vamos levar o Evangelho de Cristo, que foi bem definido por um pregador do passado. Que Evangelho? Evangelho é um mendigo que encontrou o pão e disse para os outros mendigos: eu encontrei pão, vamos lá comer junto. Todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Que nesta manhã você saia daqui cheio desta unção do Senhor. Que Deus te abençoe, te capacite. Que 2023 seja um novo ciclo, um novo tempo na tua vida, em nome de Jesus. Fale com Deus, é você e Deus, esse é o teu momento, em nome de Jesus.